Bem, vamos dar continuidade aqui à questão da transitividade. E aí, aproveitando, eu vejo também a questão do sujeito, tá? Deixa eu pegar aqui uma frase boa. Aqui. No exercício... Qual exercício? Exercício número 2, letra B de bola, do PDF. Eu estava ansiosa. Eu estava ansiosa. Como é que funciona aqui? Quem é o sujeito? Eu. Já sabemos que é sujeito simples. Sujeito simples. E aí temos esse ansiosa. Esse ansiosa está se referindo a quem? Está se referindo ao sujeito, eu. Se está se referindo ao sujeito, então eu posso dizer que isso aqui é um predicativo do sujeito. Predicativo do sujeito. E aí, o que acontece? Geralmente, quando eu tenho um sujeito e um predicativo do sujeito, geralmente o verbo é um verbo de ligação. Tá? Não tem muito segredo não, o esquema é esse. Tá? Agora eu vou te dar uma outra frase que eu não achei uma boa ali, mas eu vou criar uma aqui. Essa não está no PDF, eu que vou criar. Vamos botar aqui. João e Maria. Tá. João e Maria nasceram ontem. Vamos analisar quem é o sujeito. O sujeito é João e Maria. Eu tenho dois núcleos, duas partes mais importantes do sujeito, que é João e Maria. Quando eu tenho dois núcleos, então o sujeito deixa de ser simples para ser sujeito composto. Sujeito composto é quando eu tenho dois ou mais núcleos, tá? Núcleos do sujeito. Então esse aqui é sujeito composto. Vamos analisar esse verbo aqui. Nasceram. Aí eu tampo. João e Maria nasceram. Eu entendi? Entendi. Não preciso de mais nenhuma informação. Tá tranquilo, tá? Se tá tranquilo, se eu já entendi, então esse verbo aqui não precisa de complemento. Não precisa de complemento. Se não precisa de complemento, então ele é um verbo intransitivo. Tá? É assim que funciona o verbo
intransitivo, tá? Deixa eu ver outra aqui. Se tem uma outra frase aqui interessante. Deixa eu ver aqui. Ah, tem. A última. Deixa eu ver aqui. Opa! Errei feio agora. Deixa eu rasurar aqui. Aprendi uma boa lição. Uma boa lição com a história. Tá? Vamos procurar o sujeito. Quem é o sujeito? Opa! Não consigo identificá-lo. Porém, eu sei quem é. Pelo verbo eu consigo identificar. Aprendi. Aprendi é um verbo que está na conjugação, está referente à primeira pessoa do singular. Quem é a primeira pessoa do singular? Eu. Então esse sujeito aqui é um sujeito escondido, é um sujeito oculto. No caso seria eu. Tá? É um outro tipo de sujeito. Aprendi uma boa lição. Se eu tampo aqui, tampo isso, vou tampar tudo aqui. Aprendi. Aprendi o quê? Aprendi uma boa lição com a história. Então, vamos analisar. Aprendi alguma coisa. E olha, tem uma preposição aqui. Com a história. Então, olha que interessante. Uma boa lição. Uma boa lição. Bem, então, aprendi uma boa lição com a história. Esse uma boa lição, vamos analisar. Não tem preposição. Não tem preposição. Não tem preposição. Isso aqui é um artigo, tá? Isso aqui é um artigo. Só para não ter dúvida. Então, isso aqui não tem preposição. Não tem preposição, então, objeto direto. Objeto direto. Aprendi. Quem aprende, aprende alguma coisa. Aprendi uma boa lição. Objeto direto. Com a história. Opa, tem uma preposição aqui. No vídeo anterior a esse, eu falei das preposições de, em, para e a. Tá? E eu esqueci da com. Tá? Com também é preposição. Então, só para não ter problema aí com relação a outro vídeo. Com também é preposição. Então, isso aqui, com a história, é objeto indireto. Tá? Quem aprende, aprende alguma coisa com alguém. Com quem? Com a história. Tá? O esquema é esse. E aí, a gente conclui o seguinte. Tem objeto direto, tem objeto indireto. Então, esse verbo aprendi é um verbo
transitivo, direto e indireto, tá? E com isso a gente finaliza aí essa parte aí, tá? Só faltaram dois tipos de sujeito, tá? Mas aí no próximo vídeo eu explico melhor.